Não é raro ouvir que a joia que falta na coroa do cristianismo evangélico dos nossos dias é a adoração. Sem dúvida, nós, os crentes, passamos horas sentados nos bancos das igrejas, mas estaríamos por isso cultuando? Poucos têm parado para perguntar qual seria o objetivo principal das reuniões na igreja. Adorar ou evangelizar e aprender? Creio que muitos pensam que tudo o que acontece nos cultos é ato de cultuar, de modo que não há necessidade de nos preocuparmos a respeito da adoração. Uma criança, ao ver um grande anúncio à entrada de uma cidade, convidando as pessoas a cultuarem na igreja de sua escolha, perguntou ao seu pai: "O que significa cultuar?" O pai respondeu-lhe: "Significa ir à igreja e escutar o sermão do pregador." Provavelmente a maioria dos membros das nossas igrejas responderia de modo semelhante. Jesus disse que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. João capítulo 4 versículo 23. Quem são os verdadeiros adoradores? Paulo afirmou que a verdadeira adoração é aquela que se oferece a Deus pelo Espírito, não confiando na carne, mas gloriando-se em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3 versículo 3. Tanto as palavras de Jesus como as de Paulo contrastam a verdadeira adoração com o culto judaico ou samaritano, que envolvem sacrifícios e ritos religiosos tradicionais. Em certa ocasião os fariseus e escribas acusaram os discípulos de Jesus de não cumprirem a tradição dos anciãos. Jesus então lhes respondeu citando Isaías capítulo 29 versículo 13, que menciona que os judeus religiosos ofereciam ao Senhor culto que não o agradava. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Marcos capítulo 7 versículos 6 e 7. Percebe-se então que adorar a Deus requer que aquele que se aproxima do Senhor, para adorá-lo, guarde-se de uma vida pecaminosa, indiferente aos seus mandamentos, porquanto sua adoração será sem sentido, será uma falsa adoração, mesmo que os atos sejam completos. Se Deus quer verdadeiros adoradores, Ele só se alegrará com aqueles que correspondem às suas exigências. Ele rejeita a liturgia dos anciãos ou a da denominação a qual pertencemos, se esta não for bíblica. De modo semelhante aos romanos, se o ventre for o nosso Deus, o culto que oferecermos será abominação e insulto a Deus, 3 vezes santo. Além disso, devemos lembrar sempre que o contato real e permanente com Deus não deixa de ter seus reflexos na vida daquele que cultua. Em nosso mundo evangélico, repleto de reuniões, estudos bíblicos, bons livros, música sacra, mensagens, conferências, retiros, deveria-se esperar que os cristãos refletissem o efeito destas atividades em vidas caracterizadas pela santidade. Mas, talvez, ao olharmos para nós mesmos, admitiremos o que G. Verver, diretor fundador da Operação Mobilização, chamou de esquizofrenia espiritual. Dividimos nossas vidas em 2 compartimentos. 1. Envolvendo nossas atividades religiosas, exemplificadas pelo nosso cantar, orar, falar e testemunhar. O outro, envolvendo todas as atividades não religiosas, nossa conversa no dia a dia, sociabilidade, tempo de trabalho e lazer, sentados à mesa, ou atentos aos programas de televisão. Uma dicotomia notável caracteriza a vida daqueles que reivindicam comunhão com Deus, afirmando ser residência do seu Espírito. Quando nos comparamos a outros cristãos, é fácil concluir que a nossa saúde espiritual está em ótimo estado. Os judeus religiosos, contemporâneos de Jesus, também atribuíram a si mesmos alto nível de espiritualidade. Foi o Filho de Deus que estourou o balão de pretensões, espiritualmente oco, dos escribas e fariseus. Quando ocorre a espiritualidade genuína e agradável a Deus, a máscara da hipocrisia é arrancada. A adoração em espírito e em verdade exige o temor de Deus, o qual deve se fazer acompanhar de religiosidade externa. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7 versículo 1. Sabedoria e santidade de vida unem-se na carta de Tiago, onde se afirma que essa sabedoria tem sua origem no alto, isto é, na pessoa de Deus. Por isso,
ela é pura, plena, de bons frutos, sem fingimento, OTG 3.17. Dr. Samuel Kamaleson, conferencista indiano de renome, vice-presidente da Visão Mundial, provoca estranheza nas mentes dos pastores que assistem aos congressos. Ele inicia cada conferência tirando os sapatos. Na Índia, tal ato significa respeito na presença da santidade divina. No Brasil, significaria evitar algum desconforto criado pelos sapatos e ter a santa liberdade de não se preocupar com o que o auditório pensa. Somente Deus e o adorador realmente conhecem o pensamento interior que motiva tais atos religiosos. Se um culto realizado não tem o objetivo fundamental de tornar Deus real e pessoal, é costume incluir-se feno e palha o que não edificam os participantes e nem exaltam ao Senhor. A maneira como uma igreja adora reflete a teologia da comunidade. Os teólogos de Westminster, que compuseram a famosa Confissão e Catecismo no século XVII, criam que o principal alvo do homem era glorificar a Deus e alegrar-se nele eternamente. Para essa finalidade fomos criados. Para isso Jesus morreu e ressuscitou. À medida que o culto concentra-se no homem, e não em Deus, cria-se a noção falsa de que Deus é um simples espectador que acompanha nossa atividade, como um avô que se diverte com as brincadeiras de seus netos. Mas a verdade é outra. Deus é perfeito em santidade, Criador e Juiz do Universo, TG 4.12. Devemos-lhe tudo o que exalta a sua dignidade. No céu, onde o pecado não existe e a influência da rebelião do homem não se aproxima, os seres viventes dão incessante glória, honra e ações de graças. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono. Adorarão ao que vive, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Apocalipse capítulo 4 versículo 11. Se nossa adoração não incentiva os membros da comunidade cristã a reconhecerem a dignidade de Deus e do Cordeiro, ela falha em princípio. Jesus Cristo é digno de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Adorar e cultuar, juntamente com palavras como fé e amor, pertencentes aos mais profundos níveis da verdade cristã, não se enquadram facilmente dentro de definições nítidas. Mais susceptível à descrição e experiência do que às limitações de uma definição verbal, qualquer tentativa de definir adoração será falha. Assim fala um sábio desejoso de expressar com palavras o que seria realmente a adoração. O transbordar de um coração grato, impulsionado pelo sentimento do favor divino. Para o verdadeiro adorador, a pessoa de Deus é tão preciosa quanto um copo de água fresca, puríssima, num dia de calor. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. O Salmo 16 verso 5. Adorar implica em peneirar nossos valores. Comunhão com Deus é ou não nosso alvo? Ele, ou nossos interesses, oferecem a maior atração? Cultuar, portanto, é pôr em ordem bíblica as nossas prioridades. Procuramos conhecer a Deus, e vamos conhecendo-o cada vez melhor, de modo a exaltá-lo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e engrandecei ao Senhor comigo e todos a alma lhe exaltemos o nome. O Salmo 34 versos 1 a 3.